Bom dia a todos. Hoje gostaria de vos falar de uma coisa bastante importante, que é a questão das greves. De vez em quando há greves, sejam elas dos médicos, dos enfermeiros ou do português comum, e gostaria de falar dos sindicatos que organizam greves, seja CGT, entre outros. O que eu acho sempre engraçado, para não dizer trágico, no momento de uma greve, é que vão fazer greve para pedir aumento de salário, mais direitos, mais para a educação, mais para a saúde, mais para isto, mais para aquilo, mais. Isso tudo é muito giro. Pedir mais salários, mais aumento, mais para a educação, mais para a habitação, mais para a saúde, isso tudo é muito bonito. No papel, até tem o seu sentido. Porém, contudo, existe um problema que nunca é levado em conta pelos sindicatos e também, devo dizer, pelas pessoas que governam este país. Portanto, pedir aumentos de salários, isso tudo é muito bom. Mas há um fator da equação que não é levado em conta e que é o fator mais importante para conseguir aplicar aquilo que, no fundo, é pedido nas diferentes manifestações, que se chama crescimento económico. O crescimento económico nunca é mencionado em lado nenhum. Quando ouves um chefe sindical falar, nunca fala de crescimento económico. Os políticos, quando vão pedir aumentos para as pensões, para isto e para aquilo, nunca falam de crescimento económico. Ninguém fala, para mim é o grande esquecido da política e é extremamente importante. E no fundo, os que organizam greves são manifestamente incompetentes e a CGT sendo os mais incompetentes de todos. Portanto, tu não podes pedir aumentos quando não te focas no crescimento económico. Isto é relativamente simples de vos explicar. Tens um bolo, dás uma fatia de bolo a cada um e comes o bolo todo. Pronto. Se aumentas, se queres aumentar o número, a fatia dada a cada pessoa, entendem bem que para aumentar a fatia e para que o bolo seja suficiente para todos, tem obviamente que haver o bolo crescer, ou seja, fazerem mais bolo no fundo. E o crescimento económico é um bocado o mesmo mecanismo. Não podem querer aumentar pensões, aumentar salários, aumentar isto, aumentar aquilo, aumentar o orçamento da saúde, a educação, etc, se a fatia do bolo não cresce. E eles nunca falam nessa problemática, que é a problemática do crescimento económico. O crescimento económico é positivo de dois fatores. Primeiro, para o privado poder aumentar os salários. Segundo, e é tão mais importante quanto o primeiro, é a questão fiscal. Ou seja, quando há crescimento económico, permite que o Estado tenha mais receitas fiscais sem precisar de aumentar os impostos. Aí vocês perguntaram como? É relativamente simples. Se eu perguntar à maioria das pessoas na rua, com a minha família, com os meus amigos, qual é o imposto que rende mais ao Estado? A maioria das pessoas, para não dizer todas, vão-me responder o IRS, porque é o imposto que tu mais sentes na pele no momento de o pagar. Nada é mais errado. Nada é mais errado. O imposto que dá mais dinheiro ao orçamento do Estado é o IVA. Portanto, se houver crescimento económico, mecanicamente as receitas do IVA aumentam, porque o IVA é uma percentagem fixa sobre as vendas. Quando há crescimento económico, implica que vendes mais, que produzes mais, portanto, aumentas o valor que o Estado recebe, o que permite, obviamente, aumentar a fatia do bolo que possas dar aos cidadãos, mais a mais. Havendo crescimento económico, outro efeito positivo do crescimento económico, do verdadeiro crescimento económico, não a fraude do PIB, como eu já expliquei neste canal, é a questão de, havendo crescimento económico, reduzes mecanicamente, mais uma vez, o desemprego. Havendo menos pessoas no desemprego, é menos. O Estado não tem que pagar essas pessoas estão, em vez de estar a receber dinheiro do Estado, estão a contribuir para o Estado, fazendo eles próprios descontos, o que melhora substancialmente o estado das finanças do país, o que permitirá também reduzir a dívida, e a dívida é um fator importante para a soberania nacional, fator do qual a maioria dos partidos nunca falam, enfim. Mas pronto, então não podes estar a aumentar salários, estar a aumentar pensões, estar a aumentar o salário dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, dos tarefeiros, do que vocês quiserem, se na contrapartida disso não há um crescimento económico. E então quem organiza greves é manifestamente incompetente, ou finge o ser, quando pede mais fatia
mas não se preocupa que o bolo cresça ou não. E o bolo crescer é o que deve preceder o aumento de salário, ou seja, primeiro tens que fazer o bolo crescer e depois aumentas o salário, não o contrário. Aumentar o salário hoje em dia não te acrescenta nada, mais a mais. Há outro fator que é importante. Aumentar os salários hoje em dia para a economia portuguesa acrescenta zero. Isto porquê? Porque quase tudo que é consumido neste país é importado. Ou seja, se vocês fizerem um plano para relançar a economia pela procura, ou seja, aumentando pensões e salários, no fundo, vão ajudar os países a quem Portugal importa, porque são esses que vão ter mais procura, portanto, vão vender mais para Portugal e que vão assim poder contratar pessoal e tal. Por isso, antes de aumentar os salários, tem também que estar a se preocupar em industrializar o país e que as coisas passem a ser produzidas no nosso país para, quando aumentar os salários e as pensões, isso vai aproveitar primeiro às empresas do nosso país. E essas empresas vão poder contratar pessoal, o que também vai reduzir o desemprego. E reduzir o desemprego tem outra vantagem, é que aumenta o teu mercado interno. Porque quanto menos pessoas há no desemprego, maior é o rendimento das pessoas. Toda a gente sabe que ganhas mais dinheiro a trabalhar que a estar no desemprego. Portanto, aumentas o teu poder de compra, o que permite, mais uma vez, consumir mais. E se o produto for feito em Portugal, é um ciclo positivo de mais poder de compra, compras produtos portugueses, essas empresas contratam pessoas, menos desemprego e assim seguidamente. Mas, obviamente, os burros, que é esse o termo, que organizam greves, não levam em conta o fator crescimento económico. Sem crescimento económico, aumentar salários não é viável. Podes o fazer, mas a um custo grande, que é o endividamento do Estado, o que reduz mecanicamente a soberania do teu país. Portanto, é essa a minha opinião acerca de quem organiza as greves e das suas incompetências. Se tiverem questões, dúvidas ou reparos a fazer, deixem um comentário, eu responderei, como sempre, eu respondo sempre aos comentários nos vídeos. Com isto, desejo-vos um ótimo dia a todos.